Olá, tudo bem? Eu me chamo Emily e vou te explicar de uma forma bem simples o mapa mental com algumas técnicas de redação. Eu vou falar sobre pontuação, acentuação, concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal. Vamos lá. A pontuação, ela serve para organizar as ideias na frase e dar sentido no que estamos escrevendo. De início, vamos falar sobre a vírgula. Ela é utilizada para separar os termos, deixar a frase mais clara, para enumerar algo que você vai falar também. Como, por exemplo, gosto de estudar, vírgula, escrever e ler. No caso, a gente utilizou para separar os termos, para enumerá-los. Porque eu gosto de fazer 3 coisas, então eu coloco a vírgula ali para enumerar eles. As reticências, que são os 3 pontos, ela indica que a frase continua ou que ficou alguma coisa ali nas entrelinhas, ficou algo subtendido. Como, por exemplo, talvez, eu ainda não tenho certeza. Então, depois do talvez, a gente colocou reticências, indicando que a frase continua. E aí a gente terminou, eu ainda não tenho certeza. O ponto de exclamação, ele vai mostrar alguma emoção. Pode ser alegria, pode ser surpresa ou até mesmo medo. Como, por exemplo, que dia incrível. Então, indica que alegria, né? Indica que eu estou entusiasmada com o dia que eu tive. O ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta, igual eu indiquei ali. Sabe o que vem a seguir? E o ponto final encerrará as frases. A acentuação, ela serve para ajudar a gente a escrever melhor e a evitar erros bobos. As palavras oxítonas é aquelas que têm a última sílaba mais forte. Então, essas serão acentuadas quando terminar em A, o as, e, o es, o, os, em e ens. Como, por exemplo, café, está, dominó. Então, vale ressaltar que a gente vai dividir em sílabas, normalmente, como aprendemos, porém, a gente sempre vai contar da direita para a esquerda, do final da frase para a primeira, para descobrir qual sílaba que é a mais forte. Então, as paroxítonas, essas são as que têm a penúltima sílaba mais forte. Elas são acentuadas quando não terminarem em a, as, e, es, o, os, em e ens. Exemplo: lápis, tórax, júri. Então, no caso, é a segunda sílaba mais forte, a penúltima, né? E as proparoxítonas, essas são mais fáceis de identificar, porque elas sempre serão acentuadas e também é a antepenúltima sílaba mais forte. Lâmpada, árvore, síntese. Então, a gente divide, vou pegar lâmpada como exemplo. A gente vai dividir em sílabas. Lâmpada, tem 3 sílabas. Então, a gente começa a contar da última, que é o da, pro início pro início da palavra. Então, pá é a última, pá, o PA é a penúltima e lã é a antepenúltima. Então, as proparoxítonas são as antepenúltimas sílaba mais forte, lã é mais forte, então ela é acentuada. O próximo que iremos conversar é sobre a concordância verbal. O que é a concordância verbal? A concordância em si é quando as palavras precisam combinar entre si na frase para surgir sentido. Eu trouxe 2, que é a verbal e a nominal, eu vou começar pela verbal. Bom, o verbo, como o próprio nome diz, ele precisa concordar com o sujeito da frase, tanto em número, sendo singular ou plural, um ou mais, quanto na pessoa, primeira, segunda, terceira, tanto do plural como do singular. O exemplo que eu dei, as meninas correram. Então, o sujeito, que é as meninas, estão de azul.
e é plural, né? Porque é mais de uma as meninas, como mostra o roxo, que é um número, então meninas é plural. O verbo que tá em verde, correram, também tá no plural. A pessoa que tá na terceira pessoa, do plural, porque são elas. Então, fica tudo no plural. Fica tudo combinando com o sujeito e o número. E a pessoa também. Já o nominal, os adjetivos e artigos, eles precisam concordar como substantivo, também em gênero e em número. Então, eu dei outro exemplo, que são as belas flores. E no caso, as é o artigo, tá em marrom. O adjetivo belas, que dá uma característica, né? Ao que está sendo falado, que no caso é a flores, que está em rosa e é o substantivo. O gênero é as belas, na frase, e é feminino. E o número, que indica mais de uma. Todas as palavras ali indicam que é mais de uma flor. As belas flores, todos têm S. Então, é o plural. Então, belas está no feminino e plural, assim como flores. Então, todos estão no plural, indicando que é mais de uma flor. A regência é uma forma como os verbos e os verbos ou os nomes, né, na verdade, se ligam aos seus complementos. E às vezes eles podem precisar de preposição. Quando se fala em regência verbal, precisa observar se o verbo precisa ou não de uma preposição. No exemplo que eu dei, preciso de ajuda, necessita de uma preposição. Por quê? Quem precisa, exige, né, a preposição e precisa também de algo de alguém. Não tem como eu precisar e deixar só o precisar, entendeu? Fica sem sentido e ninguém vai saber do que eu tô precisando realmente. Então, se eu preciso de algo ou de alguém. Na regência dominal, quem vai exigir a preposição é o substantivo. Pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, mas no caso eu trouxe um exemplo de substantivo. Então, amor é escrita. A palavra amor precisa de preposição a para indicar a quem se refere esse amor. Bom, é isso, algumas técnicas de redação. E eu espero que vocês tenham entendido, compreenderam bem. E espero que tenha ajudado também. Até a próxima!